Você acredita que o universo tem uma dívida com você? Que um dia, milagrosamente, tudo vai se alinhar, que a vida vai, finalmente, te recompensar por tudo o que você sofreu, suportou ou esperou? Eu também acreditava nisso. Até descobrir a verdade mais dura, e mais libertadora, da minha vida. O universo não me devia absolutamente nada, mas a minha mente me devia tudo. Porque não é o destino que cria o nosso caminho. São nossos pensamentos. Nossas decisões. Nossos medos. Nossos condicionamentos ocultos, aqueles que Jung dizia que moldam 90% da nossa existência. E é aí que está o segredo que ninguém quer encarar. Enquanto você esperar que a vida mude sozinha, ela não muda. Mas quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda por consequência. Este vídeo não é sobre mágica. É sobre responsabilidade. Sobre consciência. Sobre o poder que você esqueceu que tinha. E hoje, você vai recuperá-lo. Se quiser continuar recebendo conteúdos profundos sobre mente, inconsciente e transformação interior, se inscreva. E se algo aqui fizer sentido para você, apenas deixe um comentário. Assim eu entendo que esse tipo de conteúdo está chegando em quem precisa. Pronto. Vamos entrar no que realmente importa. Eu demorei anos para entender algo que, hoje, parece tão óbvio que chega a doer. A minha vida era exatamente o reflexo daquilo que eu permitia que minha mente fizesse comigo. Por muito tempo, eu culpei tudo. As circunstâncias, o passado, a família, a falta de oportunidades, o azar e até o universo. Eu repetia aquela frase que muita gente ama dizer: minha hora vai chegar. Deus, o universo, o destino, algo vai me recompensar. Mas por dentro, algo me corroía, uma sensação de que, apesar de repetir esse mantra com toda a força, nada realmente mudava. E, pior, eu começava a achar que talvez eu não fosse escolhido para ter uma vida melhor. Talvez fosse uma daquelas pessoas que nascem para sobreviver, não para viver. Foi só quando comecei a estudar profundamente psicologia, especialmente Carl Jung, que a primeira bomba estourou dentro de mim. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase me machucou como um soco no estômago. Porque, naquele momento, eu percebi que o tal destino injusto que eu julgava enfrentar era, na verdade, criado por mim, sem que eu percebesse. E foi ali que meu mundo começou a ruir. Certa noite, sentado sozinho no quarto, senti um vazio que eu nunca tinha permitido chegar tão perto. Era como se a vida estivesse me perguntando: até quando você vai colocar a culpa em tudo, menos na sua própria mente? Eu fiquei encarando o teto por longos minutos. E, de repente, uma memória antiga voltou. A primeira conversa que tive com um mentor que foi, de certa forma, o responsável por virar minha vida pelo avesso. Um professor que citava Napoleão Hill quase todos os dias. Ele sempre dizia: a mente humana opera como um motor. Você decide se ela vai funcionar a seu favor ou contra você. Eu nunca dei importância. Mas naquela noite, deitado no escuro, senti essa frase ecoar dentro de mim como uma sentença. Era isso. Meu problema não era o universo. Meu problema era minha mente, indisciplinada, sabotadora, medrosa, treinada durante anos para operar no modo sobrevivência. Eu percebi que, enquanto eu continuasse terceirizando minha vida para forças invisíveis, eu permaneceria estagnado. E então, pela primeira vez, algo rompeu em mim. Quando comecei a olhar para dentro, algo assustador apareceu. Eu estava vivendo segundo uma programação interna que eu nem sabia que existia. Jung chamaria isso de assombra, tudo aquilo que você reprime, tudo que você evita olhar, tudo que você finge que não sente. Tudo isso volta, dirigindo sua vida como um fantasma. E no meu caso, a sombra tinha alguns recados cruéis para mim. Você não merece tanto. Você não é bom o suficiente. Se tentar e falhar, vai passar vergonha. Melhor ficar onde está, é mais seguro. Eu achava que isso era minha humildade, minha prudência, mas agora entendo que era autossabotagem pura, disfarçada de virtude. Napoleão Hill explicaria isso como forças do inconsciente que agem contra o seu propósito quando você não assume controle sobre sua própria mente. Eu era escravo da minha mente. Eu era escravo da minha narrativa interna. Eu era escravo de uma programação que eu nunca escolhi. E enquanto eu não quebrasse isso,
O universo poderia me entregar infinitas oportunidades, que eu não veria. Ou veria, e fugiria. Foi doloroso admitir isso. Mas também foi libertador. Eu sempre ouvi Brian Tracy falando que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Eu achava isso meio exagerado, até notar que meus pensamentos eram, de fato, uma profecia autorrealizável. Eu pensava, minha vida não anda. E meu comportamento seguia isso. Eu pensava, eu não tenho força para mudar. E minhas atitudes reforçavam isso. Eu pensava, eu nasci para sobreviver. E eu realmente só sobrevivia, nunca vivia. Minha mente, condicionada por anos de medo e repetição, criava padrões. E esses padrões, invisíveis, dirigiam minha rotina como se fossem leis. Era mente sabotadora, operando silenciosamente, nublando minhas escolhas, reduzindo minhas opções, colocando limites onde não havia. O mais assustador é que eu não percebia. A mente não grita, ela sussurra. E é isso que a torna tão perigosa. Jung dizia que a mente inconsciente tem o hábito de tomar decisões por você muito antes que você perceba. Foi ali que eu me dei conta. Eu precisava, desesperadamente, recuperar o controle. Eu estava sentado na beira da cama, segurando a cabeça com as mãos, tentando entender onde tudo tinha dado tão errado. Eu queria culpar alguém. Queria encontrar um vilão externo. Queria uma explicação simples. Mas a verdade era incômoda. Eu era tanto a vítima, quanto o autor do meu sofrimento. Não porque eu queria sofrer, mas porque minhas escolhas, conscientes ou não, me levavam sempre ao mesmo lugar. E então, a ficha caiu. O universo não me devia nada. A vida não tinha obrigação de me entregar um final feliz. O destino não ia me salvar. Mas a minha mente. Essa sim me devia explicações, disciplina, direção. A minha mente era uma ferramenta que eu nunca aprendi a usar. Eu a deixei livre demais. E tudo que é livre demais, sem direção, se destrói. Foi nesse momento, sozinho, cansado, emocionalmente exausto, que eu tomei a decisão que mudou tudo. Vou assumir controle da minha mente, custe o que custar. E ali começou o meu processo de reconstrução. Feio, intenso, doloroso, transformador, mas real. Eu descobri que recuperar a mente não é glamouroso, não é bonito, não é rápido, não é mágico. É trabalho interno, é disciplina, é confrontar demônios internos que eu nunca quis reconhecer. Jung dizia que não há iluminação sem atravessar a escuridão. E eu estava prestes a atravessar a minha. A partir daquele dia, comecei um diário mental, não para escrever o que acontecia, mas para registrar meus padrões de pensamento. E foi assim que descobri que eu pensava negativo sem perceber. Eu criava medos imaginários. Eu interpretava tudo pelo pior cenário. Eu fugia das possibilidades antes mesmo de analisá-las. Eu transformava cada dificuldade em catástrofe. Eu era meu próprio sabotador. E eu nem sabia. Quando percebi isso, não chorei, mas senti vontade. Porque entendi que eu estava lutando contra o inimigo errado. O mundo não era meu inimigo. As pessoas não eram minhas adversárias. O universo não era injusto. A luta era interna. Sempre foi. E agora, finalmente, eu estava pronto para enfrentá-la. No fim das contas, a maior revelação da minha vida não veio do mundo externo. Não veio de milagres, de sorte, de circunstâncias favoráveis. Veio do entendimento silencioso e brutal de que eu era a raiz de tudo o que acontecia comigo, e do que deixava de acontecer. Foi duro aceitar. Duro admitir que eu mesmo havia criado grande parte das minhas correntes. Mas foi libertador saber que, se eu era o responsável pelo caos, também podia ser o responsável pela ordem. Hoje, quando olho para trás, entendo algo que antes me parecia impossível. Era a minha mente que pedia ajuda. Era ela que implorava para ser guiada, disciplinada, educada. E enquanto eu esperava que o universo me servisse respostas, dentro de mim já existia tudo aquilo que eu precisava para mudar. Não foi o destino que transformou a minha história. Fui eu, quando tomei posse do único território que sempre foi meu. A minha própria mente. E, se existe algo que posso te entregar agora, é isso. A vida não te deve nada.
Mas a sua mente te deve tudo. E ela está esperando que você a assuma como dona, líder e criadora do seu caminho.